Estamos ao vivo para mais uma pílula de conhecimento, hoje às 8h45. Lembrando que é uma semana onde eu estou me recuperando, mas eu não quero deixar de fazer porque eu acho muito importante, né? Preciso descansar para me recuperar, mas tem algumas coisas que acabam sendo um pouco mais importantes e que a gente não pode deixar de fazer, deixar de oferecer para vocês, e fico muito feliz de poder estar aqui. Então a ideia é que ela aconteça sempre às 7h15 da manhã, mas ela hoje vai acontecer agora às 8h45, exatamente por essa situação de eu estar me recuperando. Eu quero falar um pouquinho sobre ciclos de vida e situações especiais, né? Falar de crianças e adolescentes, diabetes tipo 1, o pessoal chegando aqui, ó, a Milena por aqui, como é que você tá, Milena? A Lu tá por aqui, tudo bom, Lu? Lúcia Jardim também, Ana Cristina, tudo bem? Bom dia a todos. Vamos começar. Bom dia, Lucélia. Patrícia Abreu, que chegou por aqui agora, Grazi Prachedes, que bom que vocês estão aqui. Bom dia. Vamos lá. Bom, eu trouxe um trecho aqui, que não é um trecho tão pequeno também, das diretrizes da sociedade brasileira, mas que fala um pouco sobre os ciclos de vida e situações especiais, né? Vamos falar um pouquinho das crianças e dos adolescentes. Vamos lá. O cuidado nutricional de crianças e adolescentes, vou pegar aqui para posicionar melhor o livro, difere daquele do adulto com DM em razão das mudanças na sensibilidade à insulina relacionadas com o crescimento e a maturação sexual. As necessidades de nutrientes para crianças e adolescentes com DM1 e DM2 são similares às de outros indivíduos da mesma idade, ou seja, uma criança e um adolescente precisa se alimentar da mesmíssima forma que uma criança e adolescente não diabética precisa, né? Planos alimentares individualizados e regimes intensivos de insulina podem fornecer flexibilidade à criança e adolescente com DM na acomodação do tempo e dos horários de refeições irregulares, em situações de variação de apetite e níveis de atividade física. Preciso dizer que aqui está dizendo que a liberdade é obrigatória para o desenvolvimento pleno da criança e do adolescente? Não, né? Acho que eu não preciso. Além dos estágios de desenvolvimento e das diferenças fisiológicas associadas à maturação sexual, torna-se essencial considerar a dinâmica familiar para a implementação do plano de tratamento do DM1. Bom dia, Adriana. Bom dia, Márcio. Bom dia. Até o momento, como não existem recomendações específicas para crianças e adolescentes com DM, sugere-se para o plano alimentar as mesmas características de macronutrientes indicadas na tabela nutricional tradicional, as quais devem ser adaptadas à faixa etária. Ressalta-se que o objetivo prioritário da conduta nutricional para crianças e adolescentes com DM é manter adequado o crescimento e desenvolvimento como base para o controle glicêmico. Uau! Para alcançar a meta do tratamento em crianças e adolescentes com DM1, cada vez mais vem sendo utilizado o esquema de insulina basal bolos. Nesse tratamento, recomenda-se o uso do método de contagem de carboidrato como estratégia nutricional para individualizar e flexibilizar a ingestão alimentar e obter bom controle glicêmico. A glicemia dentro da meta deve ser estimulada, uma vez que a hiperglicemia crônica pode produzir sequelas neurocognitivas em crianças. Do mesmo modo, a hipoglicemia pode causar danos graves em crianças pequenas, menores de 6 anos. Assim, a orientação alimentar de quantidade consistente de carboidratos em horários frequentes deve ser priorizada, a fim de evitar alterações importantes na glicemia. No caso de crianças com menos de 6 meses e DM1, indica-se manter o aleitamento materno com frequência regular. Em episódios de hipoglicemia nos quais a criança esteja lúcida, sugere-se o consumo de 15 gramas de carboidrato de rápida absorção. É muito comum a premiação de crianças com biscoitos doces ou chocolates, mas eles não são indicados para corrigir a hipoglicemia pelo alto conteúdo de gorduras, o que pode retardar a absorção do carboidrato, acarretando aumento exacerbado da glicemia horas mais tarde.
recomenda-se que a criança leve para a escola, além da merenda, um kit de balas macias, mel ou açúcar para consumo em caso de hipoglicemia. Tem alguma coisa aqui que a gente já não falou? Até agora, sim. Nada, né? Impressionante. Estou falando das diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes, tá? O órgão que todo endocrinologista deveria estar seguindo, né? E acompanhando, porque é o mais atualizado. Crianças e adolescentes com DM e que já apresentam pressão arterial alterada para idade, sexo e estatura, percentil 90 ou hipertensão sistólica ou diastólica, percentil 95, confirmadas em pelo menos 3 dias diferentes, devem ser incentivadas à atividade física regular. Todas devem ser incentivadas à atividade física regular. É uma questão até de formação, tá, gente? Mais do que necessariamente controlar a glicemia, é importante para a vida. A atividade física ela faz parte do desenvolvimento individual, tá bom? É até pelo gosto, para você ter uma vida mais saudável, a atividade física faz parte. Em geral, a hipertensão arterial em crianças está associada ao excesso de peso e deve-se aplicar, nesses casos, intervenção nutricional que objetiva principalmente o controle do peso e a restrição do excesso de sódio. Aí sim, é um caso totalmente diferente, né? Um caso que a gente vai vivenciando numa situação onde a criança acabou ganhando uma certa obesidade por uma alimentação desregulada, uma má alimentação, isso é ruim, né? Recomenda-se alimentação balanceada com macronutrientes e restrição do consumo de produtos processados, ultraprocessados e ricos em sódio. Deve-se evitar o uso de molhos e temperos industrializados, além de controlar o sal da adição, sobretudo com a retirada do saleiro da mesa. Tudo isso se tiver a questão da hipertensão envolvida, mas também para crianças, que, gente, isso é bem raro, tá? Com relação ao monitoramento das dislipidemias, recomenda-se que o perfil lipídico de crianças com 10 anos ou mais seja solicitado logo após o diagnóstico de diabetes. Para aqueles que apresentam valores normais, o perfil lipídico pode ser monitorado a cada 3 a 5 anos, já para crianças com menos de 2 anos que têm um exame normal, histórico familiar, blá 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 blá. Aqui. Outras doenças autoimunes podem ocorrer em crianças e adolescentes com DM1 e por isso precisam ser investigadas. Uma que necessita de restrição alimentar especificamente é a doença celíaca, cujas características são déficit de crescimento, perda ponderal e sintomática gástrica. O diagnóstico é confirmado por biópsia intestinal e todo o glúten deve ser retirado do plano alimentar. O paciente com DM1 e diagnóstico de doença celíaca deve ser encaminhado ao nutricionista para orientação do plano alimentar isento de glúten. Deve-se realizar a substituição dos alimentos com glúten por outros sem essa proteína, mas que apresentam funções dietéticas similares. Excesso de peso e obesidade têm sido mais comuns em crianças e adolescentes, levando ao aparecimento de síndromes metabólicas. No Brasil, embora haja poucas pesquisas sobre ambas as doenças, as crianças e jovens em estudo realizado em amostra probabilística de adolescentes no Rio de Janeiro identificou alterações metabólicas naqueles que apresentam maior resistência à insulina no sobrepeso. Tá? Essa síndrome metabólica é como eles estão determinando o diabetes tipo 2 nas crianças, tá? O tratamento deve priorizar a modificação do estilo de vida, de maneira a incluir a família no processo de educação alimentar. A meta de perda ponderal de peso gradativo, diminuindo o sedentarismo. O incentivo de uma alimentação saudável é a diminuição do consumo de bebidas açucaradas e alimentos ultraprocessados ricos em gorduras saturadas e sódio. Promovem benefícios tanto no controle glicêmico quanto na dislipidemia e na pressão arterial, comumente associado ao DM2. Tá? Então, realmente é a síndrome metabólica, que é o DM2 na criança. A alimentação na escola é um importante aspecto da abordagem nutricional da criança. A merenda escolar deve ter seu horário adaptado ao esquema de insulina utilizado para a criança e não ultrapassar intervalos de mais de 3 horas da última refeição. Aquelas adaptações que a gente tem que negociar com a escola, né, gente? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que vale nota. Acho que não. Acho que por hoje só essa parte do texto já nos atendeu.
Bom, de tudo isso aqui que eu li, cara, realmente é o mais importante, né? A criança, ela precisa de uma alimentação com diabetes, precisa de uma alimentação tal qual a de qualquer criança. Ela precisa. A ferramenta para que você consiga fornecer isso chama-se contagem de carboidrato. Não tem outro método. Não tem low carb, não tem. Essas coisas não vão funcionar para uma criança que está em desenvolvimento, que precisa da alimentação equilibrada. O que você precisa é entender como fazer essa contagem de carboidrato dar certo. E aí fazer a contagem é uma coisa, fazer os ajustes insulínicos é outra. E desenvolver esses padrões e esse conhecimento é o que vai determinar você ter sucesso ou insucesso. Quando a gente fala do adolescente, você vai minimizar as restrições que você vai ter que impor a ele por conta do diabetes. Então você vai tentar dar para ele uma vida mais perto do que ele conhecia antes de ter diabetes. E esse é o caminho. Quanto mais a gente criar resistências e problemas, mais difícil a gente vai ter a participação deles. Eles não vão querer participar, eles vão querer lutar, porque eles não aceitam aquilo. Então, quanto mais você mostrar que para o futuro ser feliz, ele precisa agora de um pouquinho de cuidado, mas que a alimentação não é uma dessas restrições, né, vai ser muito mais fácil. Vai ser muito, muito mais fácil, pode acreditar. Olha a Cissão aqui. E aí, Cissão? Lúcia Jardim falou que o Simão é celíaco. Pois é, o João a gente descobriu há pouco, né, Lúcia? O Lúcia ainda está na adaptação ainda. Bom, é isso. Bom, meu povo, esse era o tema. Você vê que a gente está super enquadrado com a Sociedade Brasileira de Diabetes. Quer liberdade, quer vida normal com diabetes? Vem aqui para a família diabetano, vem aí ajudar o exército do conhecimento a espalhar o conhecimento verdadeiro sobre o diabetes, o que realmente importa, o que realmente faz você crescer, o que faz você ter uma vida normal, assim como eu tive os meus 37 anos de vida com diabetes e tantas outras pessoas que eu já trouxe aqui para que vocês conhecessem, né, com mais de 25 anos de diabetes e vida normal. Ela é possível para o seu filho, ela é possível para você. Então, você quer aprender? Fica aqui com a gente. A gente faz essa live, a pílula de conhecimento, todos os dias, teoricamente às 7h15 da manhã, essa semana, porque eu estou bem dificultado aqui com uma gripe bem pesada. Estou fazendo às 8h15 ou 8h45, estou tentando manter essa média de horário. Toda segunda, sexta-feira, né? E a gente também tem um Pergunte pro Alê, tudo sobre diabetes, toda segunda-feira às 20h45. E o Kit Breca às 20h45, às quartas-feiras, exclusivamente no Instagram, assim como a pílula de conhecimento. Pergunte pro Alê nas 3 plataformas. Gente, obrigado pela presença de todos. Compartilhe esse conteúdo. É importante você compartilhar para a gente poder disseminar o conhecimento, aí, espalhar a corrente do conhecimento, né? Fortalecer o exército do conhecimento sobre diabetes para a gente crescer no Brasil e transformar a história do diabetes no Brasil. Fiquem com Deus e um bom dia a todos.